O movimento ambientalista, como diz o Fritjof Capra, é um movimento que, além de fundamentado numa integração de ciência e sentimento, é um movimento que é moralmente correto. Uma análise econômica, em termos de produção da nossa sociedade industrial, a relação entre produção e disponibilidade de recursos, mostra evidentemente a rota suicida da sociedade industrial. Isso tem sido mostrado com clareza, a ponto de que organismos internacionais frequentemente soltam documentos alertando ou estabelecendo metas para tentar solucionar esse descaminho que a gente tomou. Então, iniciativas as mais interessantes surgiram, desde movimentos pela proteção dos animais, movimentos pela proteção das florestas tropicais, movimentos de defesa de certos ecossistemas específicos, os exageros, como os que foram jocosamente chamados de os ecoterroristas, que são aqueles que acabam criando dramatizações para intimidar os que desenvolvem práticas nocivas ao meio ambiente. Enfim, um ambiente com muitas facetas. Em 94, um advogado ambientalista norte-americano lançou um trabalho com o qual ele pretendia fundamentar o direito dos animais e mesmo das plantas de terem o mesmo direito dos seres humanos de recorrerem à justiça quando seus direitos fossem usurpados, fossem prejudicados. Ele apontava que não havia uma legislação, havia uma legislação para seres humanos, pela qual os seres humanos podem se defender de agressões de outros seres humanos, mas que não havia ainda um reconhecimento do direito de outras espécies de também terem a sua defesa. Então ele propunha que fosse criada uma legislação pela qual, simbolicamente, os animais pudessem se proteger dos seres humanos. Algo que claramente foi visto como uma piada. Ele, e vocês sabem que nenhuma lei que não deriva da consciência do povo se afirma, né? Ele claramente viu que não tinha sentido aquela iniciativa. Está muito à frente do tempo que a gente vive. Esse advogado se integrou a um movimento que estava nascendo nos Estados Unidos. Se integrou a esse movimento porque ele se deu conta justamente disso, que não há nada que se possa fazer do ponto de vista legal ou institucional que não seja precedido de uma mudança profunda na consciência das pessoas. E esse movimento ao qual ele se integrou foi chamado de ecopsicologia, que não é uma proposição teórica dentro da psicologia, mas é um questionamento da psicologia. Em primeiro lugar, havia uma tendência nos movimentos ambientalistas a tratar a questão do desrespeito pelo meio ambiente do ponto de vista da pressão, do ponto de vista da imputação de culpa, do ponto de vista do envergonhamento, se existe essa palavra, das pessoas das instituições que provocam agressões ao meio ambiente. Os ecopsicólogos, à frente um psicólogo chamado Theodor Roszak, se deram conta que essa maneira de abordar a questão ambiental é uma maneira pobre, não vai longe, está muito longe do que realmente é necessário para uma transformação da consciência. Eles começaram a se dar conta que nós, inclusive em termos de psicologia como ciência, esquecemos alguns aspectos importantes da nossa vida. Se você, por exemplo, se eu pedisse a vocês agora
para imaginar uma cena, um lugar onde vocês se sentissem muito bem, em paz, que vocês se sentissem com um sentimento de expansão, de integração, eu aposto que pelo menos 70% das pessoas nessa sala visualizaria um ambiente natural, com sol, com flores, talvez um rio ou um mar. Naturalmente vocês imaginariam isso. Várias pesquisas, desde os anos 60, começaram com o advento dos parques nacionais nos Estados Unidos, começaram a mostrar o efeito que produzia nas pessoas passarem um tempo em contato com a natureza. Certamente dizer para um membro de uma comunidade antiga, mais tradicional, que é necessário fazer pesquisa para mostrar que existe esse efeito, provocaria nele uma risada. Porque não há nada de mais senso comum para os povos que não foram intoxicados por essa desconexão que a nossa rota histórica acabou provocando entre homem e natureza, nada mais risível do que precisar de pesquisa para provar isso. Há, de fato, um senso comum em relação a esse aspecto. Mas nossa mentalidade branca, ocidental, precisa que a coisa seja mostrada ali, até matematicamente. Mas não faltaram pesquisadores que tentassem fazer isso. Há uma quantidade imensa de pesquisas hoje sobre relação entre homem e meio ambiente, e há uma unanimidade absoluta nessas pesquisas, de que a relação de um ser humano direta com o ambiente natural está associada ao nível de bem-estar dessa pessoa. Ir para a natureza, inevitavelmente, acaba gerando algum estado positivo no ânimo dessa pessoa. Existem alguns detalhezinhos que a psicologia levanta a respeito de reações que uma pessoa urbana, bem urbana, tem no primeiro contato com a natureza. Por exemplo, uma tendência ao isolamento, à evitação do contato. Histórias, por exemplo, de pessoas que vão fazer um acampamento e que tem uma mentalidade mais tecnicista, não consegue se desligar da sua cabana, fica na cabana, não faz contato com a natureza. Mas mesmo esses casos que expressam essa desconexão e os receios que nós temos em relação ao mundo, porque o mundo natural, inevitavelmente, acaba sendo tela de projeção para muitas das nossas formas de funcionar. Muita gente tem medo da natureza. Medo do contato com a natureza porque tem cobra. Ok, um confronto com uma cobra que você não está vendo pode ser muito perigoso. Existem predadores de certo na natureza, mas muito frequentemente esse sentimento de perigo é muito mais um sentimento projetivo do que um sentimento real. Projetivo no sentido de que se nós tememos os predadores, vamos parar para perguntar: quem é o maior predador da natureza? É o próprio ser humano. A humanidade como um todo funciona na natureza como um grande predador. Vocês lembram aquela cena do Matrix? Para mim, inesquecível, aquela cena em que o Smith pega a cabeça do Morpheus e pergunta para ele, diz para ele que a humanidade é o vírus do planeta, que só existe um outro organismo no planeta que se comporta como seres humanos, o vírus, que se reproduz, consome o meio, até acabar, matar o seu hospedeiro. Essa é a realidade da ação humana, fruto de um racionalismo, e que, na verdade, é a mais absoluta irracionalidade, e que eu acredito que, de certa maneira, justifica isso que eu digo para vocês, de que muito do nosso medo em relação à natureza e esse gradual afastamento da natureza
tem a ver com uma postura projetiva. Não é que os índios não morrem. Dia desse eu vi um filme sobre o Quarupi, e no meio do... O Quarupi é aquele rito em que eles levam uma tora no ombro e vai passando de um para outro. Os índios xingus têm esse rito. E lá no meio da correria de todos os índios, um deles é picado por uma cobra e ele morre. Filmado pela televisão. Há o risco real. Mas acontece que esse risco real, ele é tonificado por conteúdos que nós trazemos. All right, you guys, it's now time for the results of the homecoming queen election. The second attendant is Denise Willard. The first attendant is Katie Higgins. And now, your homecoming queen is... Okay, here we go. That's a whining girl. True beauty. Pass it on. A message from the Foundation for a Better Life. A União Planetária apoia esta ideia. Um gesto pela saúde e nutrição das nossas crianças. Um gesto por amor e respeito ao próximo. Um gesto que pode mudar o mundo. Não há ideologia superior à solidariedade. União Planetária. www.uniãoplanetaria.org.br. Eu acho que seria uma avaliação muito superficial restringir a isso o que aconteceu na nossa relação histórica com a natureza. Eu gostaria mesmo de me centrar no fato de que esse movimento começou a perguntar o seguinte: bom, se todas as pesquisas unanimemente dão um resultado de que a relação do homem com a natureza é essencial para a manutenção da saúde mental, né? Que existe uma relação entre saúde mental e maneira de se relacionar com a natureza. Se, observando o histórico de uma pessoa, quando ela relata, quando ela é perguntada, falo de uma pesquisa específica, quando ela é perguntada sobre momentos inesquecíveis da sua infância, 96,5% das pessoas se referiram a momentos em contato com a natureza. Então, se esse meio é tão importante para nós, será que não existiria uma dimensão do inconsciente humano que poderia ser chamada de inconsciente ecológico, que se encontra nesse momento da humanidade reprimido, gerando na relação do homem com o meio ambiente o mesmo adoecimento que qualquer outra repressão de conteúdos do inconsciente acaba provocando numa pessoa. Então essa é a primeira grande questão levantada. E os ecopsicologistas passam a defender isso. O nosso adoecimento hoje o adoecimento da sociedade urbana, industrial, é em grande parte resultado da repressão que a cultura racionalista gerou dessa dimensão do inconsciente, uma dimensão que é a do inconsciente ecológico, onde residiriam conteúdos reprimidos, mas importantíssimos e potencialmente disponíveis para o ser humano, como aqueles sentimentos que os antigos que batem tambor
não esqueceram. Esse sentimento de conexão com Gaia é universal. Todos os povos chamados primitivos, de uma maneira ou de outra, viveram de sua forma essa integração com o meio. Ali você pode dizer, os sentimentos naturais do inconsciente ecológico estavam presentes na consciência. Então, a vivência da natureza era uma vivência de estar em casa. Nós, para estarmos em casa, para nos sentirmos em casa, precisamos nos isolar da natureza. E aí nós nos sentimos seguros. E aí precisamos de vez em quando sair para ir para um lugar onde haja verde, onde haja sol, onde haja água, no final de semana ou no feriado, né? Para poder refazer um pouquinho dessa conexão, né? A Érica me contava que na Alemanha, que tem os 4 meses de inverno, quando entra o verão, existe uma certa euforia coletiva, porque o verde está ali, né? E as pessoas querem ir para as praças, as pessoas vão cuidar dos seus jardins. Um amigo que viveu alguns meses na Antártida, quando ele voltou, estava de volta no navio, Antártica, a primeira vez que ele viu um verde, depois de viver meses só com branco, ele descrevia o sentimento dele. O que é reencontrar o verde? Talvez não por acaso, pesquisas aí pelos anos 70, se eu não me engano, mostraram que o branco que se usava nos hospitais gerava estresse, gerava inquietação. E pesquisando qual a cor que mais gera tranquilidade, adivinha qual é? O verde. O verde clarinho. E vocês vão ver em vários hospitais que hoje as paredes são verdes claras ou são azul claras, né? Bom, então fica essa questão. Será que não existe esse inconsciente ecológico? Dizem eles. Aliás, não é nem questão, é uma afirmação. É um movimento que diz que, olha, a psicologia esqueceu do inconsciente ecológico. E como outros, como Martin Buber, Hickner, diziam que a nossa doença é fruto da repressão da dimensão espiritual do inconsciente, da dimensão espiritual da vida, e isso é uma realidade, né? Os ecopsicologistas fazem o contraponto. Nossa sociedade também adoeceu da repressão do inconsciente ecológico. Mais para frente, no final desse nosso encontro, a gente vai ver que é a mesma coisa. Então, é preciso olhar para o que é esse inconsciente ecológico e quais os caminhos de resgatar esse inconsciente ecológico. Mas antes de entrar nesse aspecto, eu queria só mostrar para vocês, para fechar um pouquinho, a coisa de como, da proporção em que hoje as pesquisas mostram a importância da natureza para a saúde mental. Eu vou mostrar uma pesquisa que, para mim, foi muito interessante o resultado dela, e ela, na verdade, só retrata muitas outras pesquisas, né? O pesquisador chama Greenways, e ele trabalha com experiências de longo tempo em natureza, fazendo workshops em natureza e depois fazendo a análise fenomenológica, né? Pega os relatos das pessoas, faz análise dos relatos e depois fez também pesquisas longitudinais, pesquisas de longo prazo, acompanhando como essas pessoas se sentiram com a experiência que tiveram. Olha só o que ele diz. 90% das pessoas que responderam descreveram um aumento no sentido de estar viva, uma sensação de estar viva que não conheciam, depois de longo tempo em contato com a natureza. Sentiam um bem-estar e uma energia que não sentiam normalmente. 90% também afirmaram que a experiência as levou a uma quebra, ao início de uma quebra de vícios que tinham, vícios de cigarro, vícios de chocolate, vícios de café, etc. 80% relataram que o retorno da experiência, que o retorno para casa, foi um retorno positivo. Foi um retorno positivo. Eles vieram com aquele sentimento e o sentimento de recomeço da vida era um sentimento muito positivo.
Mas 53% dessas pessoas encontraram que depois de 2 dias de sentimentos positivos, começaram a entrar em depressão. Quer dizer, ele vem com aquela energia do que o contato com a natureza provocou, tem a motivação para recomeçar a vida, mas em seguida falta algo. Depois que você conectou com esse algo, falta o algo depois e havia uma tendência à depressão. 60% dos homens, olha que interessante isso, 60% dos homens e 20% das mulheres afirmaram que o principal resultado dessa viagem foi um sentimento de volta para casa em relação à natureza. O sentimento de voltar para casa em relação à natureza. Assim, sem estereotipar, o funcionamento psicológico masculino, que geralmente é um funcionamento voltado para objetivos, né? Voltado para objetivos, acaba tendo um choque maior do que o funcionamento feminino, que já tem algo dessa conexão com o meio, com o entorno, e o impacto nos homens acabou sendo maior, né? Então, o sentimento de voltar para casa. O maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. Aprendizagem, conhecimento, sensibilidade, arte, saúde, espiritualidade, ecologia, diversidade cultural. Esta é uma parte da União Planetária. Alie-se à nossa equipe e juntos faremos muito mais. Acesse www.uniãoplanetaria.org.br e saiba como se tornar um simpatizante. – 60% de todos os que responderam afirmaram que eles tinham adotado ao menos um dos rituais ou práticas contemplativas que foram aprendidas durante o workshop. E 17% deles afirmaram, 5 anos depois, que continuavam usando aquelas práticas contemplativas e rituais. 92% citaram um tempo de solidão, citaram a solitude que a natureza propiciou como o aspecto mais importante da experiência de estar na natureza. Isso aqui foi explorado muito em outras pesquisas também, que é o sentimento de que na natureza, num primeiro momento, você tem a vivência projetiva, né? Pode ter experiência projetiva. É a aranha, é a cobra, é a onça, né? Que na verdade retrata muito das defesas que nós normalmente precisamos ter na convivência com as pessoas. O contato prolongado com a natureza, aos poucos, relaxa essas defesas. Quando o indivíduo começa a perceber que ele não precisa se defender ali. No prosseguimento disso, começa a haver uma integração. A percepção começa a ficar mais acurada. O encontro com seres da natureza passa a ser de fato encontro. E aí algumas mudanças profundas vão começando a acontecer. Não é essa pesquisa, mas é outra. Também com jovens que ficaram um longo tempo na natureza. Essa pesquisa mostrou que depois de 7 dias, as pessoas começaram a relatar sentimentos contemplativos, estados contemplativos. Né? Quer dizer, quando você começa a sentar, começa a se sentir em casa, começa a se descontaminar daquilo que você trouxe da cidade, começa a gerar uma maneira de pensar, uma maneira de sentir, que vai começando a tocar o espiritual. Né? Eu tenho certeza que nenhum aqui precisou de 7 dias para sentir isso, porque é só olhar para esse cenário aqui atrás e você já entra num estado de contemplação.
Mas se ficar os tempo suficiente, se puder deixar que a natureza faça o seu trabalho e lentamente comece a descontaminar tudo aquilo que a gente traz do nosso ego urbano, os sentimentos vão se aprofundando. Uma coisa que foi percebida é a seguinte: uma sociedade que faz essa desconexão entre o indivíduo e a alma do seu meio, e que começa a se relacionar com esse meio, de forma a retirar do meio, primeiro o que ele precisa, mas depois não mais só o que ele precisa. Começa a retirar do meio para ganhar com o que retira. E quando esse processo não tem fim, como que a gente está vivendo, quer dizer, a nossa máxima é quanto mais lucro, melhor, do ponto de vista nacional, quanto maior o crescimento, melhor. E todo mundo sabe que um crescimento sem fim é o comportamento do vírus. Mas a lógica é essa: quanto mais crescer, melhor. E, portanto, não é mais a necessidade básica, são outras necessidades que começam a ser criadas nas pessoas para justificar o consumo que justifica a extração dos recursos naturais, gerando uma economia que, na verdade, não mais mata a fome, ela passa a matar o vazio. Cria um vazio e alimenta o vazio, criando falsas necessidades, um vazio que acaba sendo existencial em último aspecto, e que tenta ser suprido através justamente de tudo aquilo que alimenta o que as pessoas sentem mais falta, provavelmente, que é o sentimento de pertinência, o sentimento de valor, o sentimento de lugar no cosmos, de lugar na vida. Na falta de um real sentimento de lugar na vida, vem o complemento mais fácil, que é a satisfação narcísica. Eu passo a olhar para mim mesmo e eu próprio sou o cosmos. Eu passo a ser o cosmos. E eu passo a ser o centro do cosmos. E passo a ser o centro do mundo. E quem vai dizer que hoje a gente não vive uma sociedade essencialmente narcísica? É esse sentimento narcísico que, em grande medida, começa a ceder quando não tem mais com quem se comparar. E a natureza dá isso. Não há mais com quem se comparar e você também não tem que provar para ela que você é nada. Com o passar do tempo, vai desmanchando essa estrutura. E esse desmanchar da estrutura permite o surgimento de outras experiências mais profundas, que passam, em primeiro lugar, pelo reconhecimento do ser da natureza, que é o oposto que a nossa cultura faz, que é a objetificação da natureza. A natureza como objeto, e os outros seres, de certa forma, como objeto. Para que a gente possa fazer essa tamanha revolução na nossa maneira de pensar e de ver a vida, é preciso, acima de tudo, o amortecimento do que a gente tem de mais sensível, de mais profundo. Sem esse amortecimento, não dá conta, a gente não dá conta de ver um ser assim. Tanto que, como diz lá, o fazendeiro não mata o seu bichinho de criação. Não há objetificação sem a morte dessa sensibilidade. Essa sensibilidade que é a sensibilidade feminina, né? E que ela está na raiz. Então, o resgate do inconsciente ecológico, em primeiro lugar, exige um trabalho cognitivo. É simplesmente escutar a ciência. Que assim, nós somos o fruto de milhões de anos de evolução. Alguns elementos que circulam nesse exato instante na minha veia estiveram em outros lugares do espaço há milhões de anos atrás. Então, isso que a ciência mostra hoje sobre essa conexão profunda nossa com a natureza tem que sair do nível cognitivo. Precisa chegar ao coração, como os antigos faziam naturalmente com essa batida de tambor. E ser sentido que é isso. Talvez o maior exemplo dessa doença da desconexão que nós vivemos seja o seguinte: você dá conta de se imaginar, de fazer uma separação entre você e o oxigênio? Normalmente a gente faz. Tem eu e tem o ar que eu respiro. Na prática, você não existe sem o ar.
não é nem que você precisa do ar para respirar. É que o ar é você. Nesse exato instante, o ar é você. O oxigênio circula dentro de você e faz 1 milhão de atividades metabólicas ali, de maneira que eu e oxigênio é um exemplo claríssimo do absurdo da dicotomia. Eu e meu alimento. Eu sou o meu alimento, de certa forma. Essa ênfase na dicotomia, ela é fruto dessa atividade do neocórtex, essa atividade que exige a diferenciação como forma de análise, né? Mas essa diferenciação, essa separatividade como elemento da análise é apenas um recurso de um funcionamento de um ser que tem anos e anos de evolução até chegar nesse funcionamento, passando por vários outros tipos de funcionamento. Por exemplo, a maneira mais afetiva de lidar com a vida, como as crianças têm, não comporta esse tipo de separação. Isso vai vir depois, e a gente faz a fragmentação. Esse é o momento que a gente está vivendo. A gente fragmenta o que não pode ser fragmentado em última análise. Porque o alimento que eu como, ele está ali na natureza, ele está ali no canteiro. Mas ele está aqui também. O meu comer é um encontro entre o eu e o mundo. E a gente vive nesse encontro, constantemente nesse encontro. Obrigada por proteger os animais. Obrigado por diminuir as queimadas. Obrigada por lutar contra o aquecimento global. Obrigada por preservar a Amazônia. Obrigado pelo ar limpo. Obrigada. Então, a nossa dicotomia, essa ênfase que é alimentada por esse viés cultural, que especificamente, assim, esse momento da história, essas raças que dominam hoje o planeta, esse funcionamento tem. Do ponto de vista espiritual, existe uma literatura que fala que isso é importante dentro do fluxo evolutivo da humanidade. É o momento em que a humanidade como todo, a humanidade como corpo, desenvolve um princípio mental, um funcionamento psicológico humano, que vai ser útil para toda a evolução futura. Hoje nós chegamos a um nível máximo, vamos dizer assim, não sei se dá para dizer isso, mas a um nível de razoável desenvolvimento dessa capacidade da discriminação, do separar as coisas. E agora a gente descobre na pele, como humanidade descobrimos na pele, mas apenas alguns, eu acredito, estão de fato conscientes disso. Do efeito colateral desse importante jeito de funcionar, que é o da discriminação. E que se ele não é complementado com o outro jeito de funcionar, que parte da sensibilidade, que parte da abertura do coração, ou o resgate, a desrepressão desse inconsciente ecológico, a maneira de agir tende a ser objetivista, tende a ser objetificante, o que é pior. Torna o mundo um objeto. Então, os ecopsicologistas colocam como um dos objetivos da ecopsicologia resgatar para o nível do adulto o sentimento animista natural da criança, que olha para o bichinho e vê uma identidade no bichinho. No desenho, o bicho fala. E a criança vai brincar com seus bonequinhos, com ele falando também. Dando identidade, dando vida para todos os seres da natureza.
Um adulto não vai repetir esse animismo dessa forma infantil. Mas ele vai ver nascer dentro dele o senso do encontro com o ser real que é a natureza. Os seres da natureza. Eu lembro do Liu Pailin dizendo, quer dizer, não fui eu que escutei ele falar, me contaram disso, lembro de terem falado isso, que o Liu Pailin ensinava, a árvore tem personalidade. A árvore tem personalidade. E se você parar para olhar, ela tem personalidade. Não tem uma árvore igual a outra. E elas são da mesma espécie, não tem. Ela tem um sentir dela, né? Existe aquele livro fantástico, A Vida Secreta das Plantas, que mostrou, já foi uma revolução, mostrando com aparelhinhos que uma planta pode sentir a morte de uma aranha na parede. Você não tem como negar, qualquer um pode repetir esse experimento, identificar no magnetismo das plantas reações aos sentimentos dos outros. E agora, depois que descobriram que a água também reage aos sentimentos das pessoas, ideias que estão tão longe de serem acolhidas ainda pela mentalidade vigente, essa racional, científica, por uma única razão. Porque o exagero da mentalidade racional cientificista existe a partir do sufocamento desse outro funcionamento do inconsciente ecológico, que é o funcionamento sensível. Que é a capacidade de pensar em silêncio, ou de pensar com o sentimento, de pensar com o coração. Desse pensar com o coração vem a facilidade do encontro, o reconhecimento da vida, até da identidade de todos os seres da natureza. Então, assim, na prática, a ecopsicologia pretende resgatar esse sentimento, e para isso ela usa, a proposição é que ela use a ecologia profunda, que é justamente isso, uma vivência não racional da natureza, uma vivência de identificação com a natureza, usa os rituais de povos antigos. Existe uma proposição que diz o seguinte: uma ecopsicologia deveria considerar os sonhos de forma diferente. Porque normalmente a psicologia considera o sonho como conteúdos do inconsciente, conteúdos pessoais do inconsciente. Mas se a gente considerar que o nosso inconsciente tem uma raiz na natureza, é possível que a natureza fale para nós a partir dos nossos sonhos. E isso os antigos faziam. Isso os antigos faziam. Algumas pesquisas mostram que depois de alguns dias na natureza os sonhos vão ficando mais claros. Mas não é isso que interessa. Interessa que povos antigos esperavam os seus sonhos. Existem tradições que iam mesmo para o deserto, iam para a floresta para esperar a vinda do sonho que a natureza ia provocar. Então, quando aparece uma montanha, ou aparece um vulcão, ou um tsunami no sonho, ele pode não querer dizer da fortaleza da pessoa, ou da destruição que ela está sentindo na vida dela, pode ser a própria energia, o discurso vivo da natureza. Que, se escutado dessa maneira, vira uma vivência profunda da ecologia. Porque coloca a pessoa dentro do sentimento daquele elemento natural. Ou pelo menos como ela pode experimentar, vivenciar, simbolizar e sentir a vida daquele elemento natural. Então é muito interessante porque amplia-se o conceito do que é o sonho do ponto de vista psicológico. E o grande questionamento da ecopsicologia em relação à psicologia, porque ela se coloca como uma abordagem interdisciplinar. Nela existem advogados, existem ativistas ambientalistas, né? E também psicólogos, médicos e outros. Mas em relação à psicologia, ele diz o seguinte: olha, vamos parar para pensar. O que foi que a psicologia fez pela nossa relação com a natureza? Primeiro vem Freud e mostra que a gente não controla a vida da gente como a gente imaginava, que tem uma outra força, uma outra inteligência, o inconsciente que atua na vida, mas ainda é o homem com seus conteúdos, ou o homem com a sociedade. Vamos lá. Depois vem Adler, que mostra as relações de poder do homem com o meio, mostra que os sentimentos de superioridade derivam de um sentimento básico de inferioridade, né?
ainda é o homem com o homem com o meio, né? Vem os comportamentalistas que mostram que todo comportamento é aprendido, ainda é o homem com as suas relações com os elementos de condicionamento do meio. Depois vem os humanistas, vem Carl Rogers, que amplifica esse encontro empático entre os seres humanos e a importância do encontro existencial, vem o Buber. Para resumir e não fazer uma lista muito longa, a psicologia se focalizou no intrapsíquico, no interpsíquico, no máximo na relação com o homem e com a sua sociedade. Qual escola de psicologia que vocês conhecem que aprofundou o entendimento da relação com o homem, do homem com a natureza? Nenhuma. Algumas poucas dos últimos tempos. Mas isso mostra que, de certa forma, a própria ciência da psicologia foi conivente, de certa maneira, com essa desconexão. Não propiciou uma concepção de ser humano que pudesse dar lugar a uma outra vivência e a uma outra atitude. Então, a própria psicologia precisa fazer a sua revisão. Tem que fazer a sua revisão e integrar esse elemento importante que é da relação do homem com a natureza. E não dá para ficar quieto com esse monte de pesquisas que mostram a importância da natureza para a saúde mental. Aliás, o conceito de saúde mental precisa mudar e integrar essas duas grandes repressões. A repressão da espiritualidade e agora a gente falando especialmente a repressão do sentimento ecológico. É muito provável que hoje exista um fluxo de sentimentos de tristeza, talvez até de desespero contido, e muita gente que não expressa, porque expressar não faz nenhuma diferença, e que também não faz nada porque acha que não faria nenhuma diferença, um sentimento de absoluta impotência. Então, esse sentimento calado da dor, que fica nublada por todas as distrações e preocupações de uma vida fruto de uma estruturação, de um sistema, montado para que as pessoas se preocupem com a sobrevivência, acima de tudo. E que esqueçam esses sentimentos mais básicos. Então, provavelmente existe uma voz não ouvida, que clama silenciosamente contra o que hoje acontece. Porque, no fundo, esse mar de sensações de conexão, de integração, de amor, literalmente, à natureza, de respeito à natureza, isso fica no nível mais ali, calado no nível profundo. O ego ecológico, aqui um conceito da ecopsicologia, o ego ecológico amadurece na direção de um senso de responsabilidade ética para com o planeta. Essa proposição de um ego ecológico deriva disso. O egocentrado é a experiência da desconexão. Mas o ego ecológico, que deriva dessa desrepressão dos sentimentos que existem nessa fase profunda do inconsciente, que é o inconsciente ecológico, acaba gerando um ego diferente, cuja tônica do funcionamento, de acordo com a ecopsicologia, é a sensibilidade aliada à responsabilidade. Na medida em que a visão superficial da dicotomia, que faz a gente acreditar
que a nossa ação só provoca uma reação limitada no meio, mostra que não é assim. Qualquer ação no meio mexe com a teia da vida toda. Como alguém dizia outro dia, uma pequena faísca pode queimar uma floresta. Então as nossas ações, pensamentos e palavras interferem nessa onda constante, nessa trama que é a vida. Mas, para chegar a descobrir isso, é preciso superar essa superficialidade do pensamento racional. É preciso olhar com mais atenção para tudo aquilo que se desdobra. Os budistas têm essa... Budistas, e hoje não é budismo, hoje todos esses movimentos alternativos frequentemente estimulam essa consciência, que pode começar no seu alimento, né? Quer dizer, de onde veio o meu alimento, que a natureza fez, que alguém plantou, que alguém cozinhou, tem uma teia. Tudo tem uma teia. Quando eu falo aqui para vocês, isso vai ficar reverberando em alguma medida dentro de vocês, sei lá que efeito isso vai ter, mas algum efeito vai ter. E vocês, quando saírem daqui, vão agir de alguma maneira com alguém ou com algum ser da natureza, e o efeito disso também vai se disseminar. Cada pedrinha no lago faz uma onda que vai até a margem. Então, essa teia de relações exige, quando percebida por essa mente sensível, ela naturalmente leva a um agir responsável. Esse é o agir ecológico do ego ecológico, em sintonia com sua dimensão mais profunda. O que quer que contribua para formas sociais de pequena escala e o resgate do poder da instância pessoal nutre o ego ecológico. Esse é um outro ponto importante. Nós vivemos a doença da maximização. A sua maior expressão é essa coisa do crescimento infinito, das economias. Mas não é só isso, não. As cidades têm que crescer cada vez mais. É assim, inconcebível, aparentemente, para um governador ou um prefeito de uma cidade, que a sua cidade possa permanecer pequena. Porque permanecer pequena significa falta de progresso. Outros países na Europa, para construir, que já viveram, vamos dizer assim, a destruição da sua mata e já sofreram o que nós ainda não sofremos, né? Para derrubar uma árvore, você tem que ter autorização do governo. Para construir uma outra casa, você tem que ter também autorização. Não do governo, dos vizinhos. Isso que eu achei interessante. O Jan, que é holandês, né? Holandês? O Jan contava isso para a gente. Na Holanda, se você mora numa vila e você quer construir uma casinha do lado da sua para o seu filho, é preciso que os vizinhos aceitem. Isso, para nós, é uma afronta à liberdade, né? Uma afronta à liberdade, porque tem esse aspecto também. Por outro lado, e não é que eu esteja dizendo que está absolutamente certo isso, por outro lado, só mostra que algumas comunidades conseguem pensar de uma forma diferente. Conseguem não cair no conto de que crescer é o certo. De que se você mantiver alguns limites numa cidade, pode ser útil, melhor, para todas as pessoas que moram ali. Então, questionar essa mentalidade maximizante do nosso tempo pode ser uma coisa importante para o resgate do inconsciente ecológico, na medida em que a qualidade da nossa vivência numa comunidade depende da comunidade ser de fato comunidade. Depende que a comunidade não seja uma geradora de anônimos. O movimento das ecovilas, segundo a Meist falava para a gente, hoje chega à conclusão que não é possível você ter uma comunidade que funcione dentro dos princípios ecológicos e até espirituais, se essa comunidade se ela passa de 400 pessoas. 400? 500 pessoas. Até 500 você consegue conhecer as pessoas e consegue conviver com elas
trocar e compartilhar da vida delas. Mas passou disso, começa a vir a coisa do anônimo, né? E já deixou de ser uma comunidade. Isso a gente perdeu totalmente. No meu bloco, é um bloco assim, de pessoas com algumas facilidades materiais. Uma coisa horrorosa, Érica, eu ouvindo, as pessoas não se cumprimentam. Não se cumprimentam. Né? Quer dizer, acaba virando uma postura existencial, né? Do ser anônimo desconfiado do outro, desconfiado da natureza, desconfiado, enfim. Isso é o que a gente conseguiu gerar com a repressão dessa sensibilidade mais profunda. Então, para encerrar, a ecopsicologia sustenta que existe uma interação sinérgica entre o bem-estar da humanidade e o bem-estar do planeta. E que não é possível buscar bem-estar e saúde mental e felicidade na dimensão individual sem reconhecer que as suas necessidades são as mesmas necessidades do planeta. Que o planeta e todas as formas de vida têm o seu direito. A vida que está no planeta e as necessidades do planeta são também as suas necessidades. Então, é uma mudança de enfoque. Né? E aí a gente chega na parte final, que é o curioso de que as pesquisas em ecopsicologia, psicologia ambiental, não especificamente ecopsicologia, mostram que a vivência na natureza acaba desembocando em sentimentos espirituais e sentimentos contemplativos, né? Se você observar a vida dos fundadores das grandes tradições, Cristo, Buda, Maomé, tiveram seus momentos de contato com a divindade ou nas montanhas, embaixo de uma árvore, né? Porque a Blavatsky dizia num livro dela que para as práticas avançadas da yoga superior, era necessário que a pessoa fosse a um lugar que fosse muito distante de comunidades humanas, onde tenha movimento civilizatório, e um lugar onde nunca nenhum sangue animal tenha sido derramado por crueldade. Quer dizer, até para essas práticas mais profundas, a vibração do ambiente é muito importante. Então, o que a gente acaba vendo é que a repressão do inconsciente ecológico está totalmente associada à repressão da dimensão espiritual. E que a relação com a natureza é um caminho, e especialmente para crianças e adolescentes, a relação com a natureza é a grande iniciação espiritual. Não é você dogmatizar, não é você ensinar a religião, é mostrar essa teia da vida, é mostrar a sabedoria expressa na natureza, mostrar a divindade na natureza, que é o que mais repercute em crianças, em termos de iniciação espiritual. Então, eu acho muito interessante que essa reflexão tenha sido feita. Acho assim que a psicologia levar essa chacoalhada, acordar para o fato de que gerou uma concepção de ser humano que alimenta a destruição, porque não incorpora essas necessidades mais profundas e esse funcionamento mais profundo. Né? Acho isso extremamente útil, extremamente positivo, e só vem ao encontro do que antigas tradições estimulavam, vem ao encontro de tudo que tem sido estudado e dito aqui, e aumenta certamente a esperança da gente de que uma reversão de consciência pode ser tomada a tempo, né? A tempo.